Só para terminar. Só para terminar, 2 pontos. Um é o ponto da telefonia, que o senhor falou, né, professor? Do ramal. Arruma o nosso ramal, por favor. Porque a gente não consegue falar. Eu ligo para Niterói pelo ramal, aí a pessoa fala assim, não estou ouvindo nada. Eu digo, bom jeito. Aí já desligaram na nossa cara. E várias vezes parece que o pessoal já foi lá, mas não consegue. Então, essa nossa integração, ela parte dessa necessidade que os ramais estejam funcionando a contento, porque senão a gente tem que ficar fazendo ligação interurbana, é caro, é custo para a universidade, não é? Então, queria solicitar que fosse dado um carinho maior para ver se resolve esse problema para a gente. E, por último, aí eu vou terminar, é a questão da internet. Eu queria, com essa questão da difusão, tem um objetivo aí, que é justamente desenvolver, né, a televisão universitária, tudo isso. Eu não vi, não sei se eu me perdi um pouco, eu não vi a questão das páginas da UF elaborar as outras páginas. Por exemplo, eu vi o professor falando que aqui a Faculdade de Ciência Social não tem página, não tem página. Então, eu queria solicitar que fosse dado um carinho maior para incentivar que todas as unidades, todos os cursos, colocassem uma página na internet e que isso fosse, que tivesse o apoio da universidade. Por uma questão pessoal, o que aconteceu? O Fernando queria fazer uma página no Colégio Agrícola, eu vou encerrar. Então, ele me solicitou que eu ajudasse a fazer. Eu sei que nós ficamos 2 anos nessa brincadeira para tentar colocar a página em execução. A Proex, ela deu muito apoio e a página entrou. Acontece que agora, no início do ano, não sei bem porquê, teve troca de pessoal e a nossa página não pôde mais ser atualizada e, nas últimas semanas, ela sumiu do ar. Então, a gente ficou órfão de novo. E eu acho que a página da UF ela é tão boa, ela é tão bem feita, que, de repente, esses profissionais não poderiam estar ajudando a formar as outras páginas? Como que se dá essa atualização? A gente fica muito perdido nisso. E, hoje em dia, a internet é essencial. A gente tem alunos aí que vêm de vários lugares, eles querem saber as coisas, a gente quer colocar edital na internet, não consegue. Então, eu queria solicitar isso, tá? Ok, Paula, é muita coisa acumulada, né? Pois é, não, vou até pedir a Paula, quer dizer, até o dia 31 de agosto, manda isso para o e-mail do PDI, tem muitas coisas significativas. Eu não sei se, olha, com relação à questão de técnico administrativo envolvido com pesquisa, eu não sei se Patrícia gostaria de falar alguma coisa, que é uma pessoa da Superintendência de Recursos Humanos, eu não sei se o Fernando gostaria de falar alguma coisa sobre essas pendências, que não são diretamente PDI, mas são gargalos para o PDI, digamos assim. Né? São gargalos, são coisas que incomodam o conjunto do desenvolvimento institucional. Né? Estou te pedindo que você mande para a gente por e-mail, para o PDI@Proplan, e a gente vai estar sistematizando essas coisas. Não sei se Patrícia quer falar sobre a questão do técnico administrativo em pesquisa, que eu acho que Patrícia tem uma boa experiência nisso. Patrícia é da Comissão de Orçamento e Metas também. Não, eu quero falar da interiorização. Assim, a gente percebe claramente essa dificuldade lá. A gente tem na superintendência um departamento de assistência ao servidor e ao aluno, né? Então a gente vai, e aí a gente diz que a gente fica no departamento meio como ouvidoria dessas coisas todas, né? Então eu achei ótimo o que você falou, porque assim, a gente vai juntar com vocês, entendeu? A gente vai continuar brigando, mas com essa força de vocês. E aí eu quero pedir assim, registre isso tudo que você falou no papel e manda, entendeu? Nesse sentido, porque a gente precisa disso. E outra coisa que eu queria acrescentar é o seguinte, quando a gente fala de assistência estudantil, que a gente também está muito preocupado isso lá como uma política geral, a gente fala de Niterói porque está sobrecarregada, mas se a gente tem uma política de interiorização, expansão de vaga, como o Sérgio falou, no interior, a gente não vai precisar ter tanta gente indo a Niterói, como você também repetiu. Então, uma coisa que eu estou gostando muito das audiências é porque nós estamos podendo pensar a UF como um todo, coisa que antigamente a gente não conseguia fazer, a gente partia a UF inteira, né? E eu estou percebendo nessas audiências que é a primeira vez que a gente está conseguindo. Eu sou de 94 também, mas eu fui aluna em 75,
Então, eu tenho 32 anos de UF, entre idas e vindas. Então, assim, se a gente pensa a universidade como um todo e traça políticas estudantis, de gestão, de interiorização, né, essas coisas vão ficar mais fáceis de acharmos o caminho da solução, né? Agora, registra isso, por favor, e manda. É só uma coisinha rápida. Sobre a pergunta sobre o servidor envolvido em pesquisa e pós-graduação, né? Hoje a gente está lá na PROAC, mas a gente esteve na PROP alguns anos atrás, né? O Sidney, eu e tal. E em relação à pesquisa e pós-graduação, algumas coisas mudaram recentemente, né? Sobre pós-graduação, por exemplo. A gente fez uma consulta à CAPES e verificou que não havia nenhum impedimento para que um servidor da universidade pudesse ser professor da pós-graduação, por exemplo. Na graduação parece que a gente até vai sondar o DP, mas me parece que tem restrição na graduação. Mas na pós-graduação não tinha. Então, se o colegiado da pós entende que aquele funcionário tem produção científica, vai somar ao grupo, não tem restrição nenhuma. A gente já mudou o regulamento da pós-graduação da UF para contemplar isso, né? E também nos editais de pesquisa, a gente foi aos poucos colocando o pesquisador da UF, em vez de falar o professor da UF, de tal maneira que o auxílio publicação, por exemplo, não sei se mudou o formato, mas acho que ainda está nesse formato que em todos os editais de fomento da própria começaram a ter essa direção de não discriminar. Se é um pesquisador, vai ser tratado como pesquisador. Obrigado, Sérgio. Professor José Luiz. Vou aproveitar a minha condição, que agora, lá eu estava como diretor, agora eu estou do lado de cá, eu vou radicalizar. A gente tem que radicalizar. Fui estimulado pela Carolina, depois pela Paula, a gente tem que radicalizar. Uma coisa eu quero dizer claramente, primeiro, registrar que realmente tem que haver um reconhecimento nosso, que os últimos anos, realmente, nós dispusemos talvez de um total de recurso muito maior do que em todos os anos anteriores. Que o que nós fizemos, pudemos fazer com o InfraUF e tudo aqui, foi uma guinada fantástica, que eu diria até que tirou a gente de um total desânimo para uma certa animação. Ainda não estamos muito animados não, mas uma certa animação. Mas assim, uma perspectiva, realmente. Que esse processo do PDI realmente foi estimulante, por exemplo, para mim como diretor, porque pela primeira vez a gente pôde objetivamente ter acesso a recursos, que eu vou dar só um exemplo. Nós temos orçamento lá fixo, e desde que eu entrei, eu sabendo do orçamento, sempre lá, todo ano a gente fazia aqui as nossas prioridades, eu ia lá para o SES e pedia reforma disso, reforma daquilo. Não tem. Não tinha transparência, não prestava contas, e quando chegava o fim do ano, no orçamento que a gente tinha de 60 mil fixos para nós, a gente não gastava nem 30 e alguém ficou com os nossos 30. Então, qual é a importância de um planejamento transparente? É que de uma unidade para outra, internamente, sempre foi transferido recursos. Sempre foi. Eu denunciei isso na gestão do Cícero, usei termos duros, eu falei, nós aqui de Campos sempre fomos garfados no orçamento da UF. Sempre pegaram o nosso orçamento e deram para outra unidade, para outros institutos, sempre. Nunca conseguimos gastar o que era nosso, mandando memorando e tal. Obras críticas, por exemplo, na gestão passada, eu fui o primeiro a apresentar a proposta de obra crítica no primeiro ano. Não consegui sequer entrar na lista dos candidatos à obra crítica. E eu entrei com recurso no conselho. Aí, para não ser julgado no CUV, houve uma acomodação, colocou Campos, mas aí colocou para colocar. Tal. Quando eu vi aqui as prioridades da obras críticas, eu reconheço que Campos não era dessas prioridades. Não era. Achei que foi muito bem empregado. Houve uma discussão, eu sei, a Comissão Serra fazia parte, a crítica não é isso. A crítica é uma estrutura que faz com que você não saiba sequer por que não foi contemplado. Não chegaram a dizer, vocês não foram prioridade. Simplesmente eu não conseguia saber informação, embora o Serra sempre me passasse informação. Mas no conjunto geral, eu acho que as pessoas tinham que ficar quietas, porque eu não podia saber o que estava acontecendo de fato.
Bem, então quando eu quero ter outras pessoas inscritas, eu vou partir para a proposta concreta. Quando eu disse radicalizar, é proposta concreta. O que seria proposta concreta? Isso que foi falado aqui até agora, e mais o que o diretório falou, que a Paula falou, eu acho que pode ser, eu vou fazer um desafio a vocês, o desafio é de tentar ver como é que se traduz isso no planejamento, mas não podemos deixar, porque são 4 anos, não podemos deixar passar que já agora a gente veja algo concreto em rubricas, como você colocou, rubricas, coisas claras, que você diga assim, eu enxergo o interior ali, porque quando está diluído no conjunto, na disputa interna, vai se diluir. E aí, quando a gente citou o exemplo aqui de Unicamp, ou o que for, ou em outras aí, o Nesp, foi para tentar mostrar o seguinte, tem que estar claro. Vou ser algumas coisas que talvez nenhuma delas seja aproveitada, mas é mais no sentido assim, eu acho que tem que ter isso claro. Por exemplo, fazer uma simulação, vocês fazerem uma simulação da economia de custos que é descentralizar, por exemplo, a manutenção, o máximo possível. Quer dizer, há uma proposta de transformar todas as unidades de gestora plena, isso já vai avançar. Mas que façam, por quê? Porque, por exemplo, hoje as nossas diárias desse ano praticamente vão estar todas comprometidas com o NTI. Porque nós temos que pagar a diária do NTI para vir para cá consertar, aí eu não posso mais viajar para Niterói, viu, Emanuel? Que eu já fiz as contas, o NTI vai consumir tudo. Não é culpa do NTI. A CAEP não tem gente para fazer projeto, aí tem prazo para apresentar projeto, mas já disse, professor, sinto muito, eu compreendo, eu não tenho uma atitude agressiva com relação a isso, porque eu compreendo os limites da universidade, mas isso concretamente é o que fez a gente ficar 40 anos, 45 anos, tendo que aceitar o porquê que para nós é impossível, entendeu? Então, faz uma simulação, vê se há realmente redução de custo, se houver redução de custos, vê aonde se encaixa nesse PDI dos 4 anos, descentralização da manutenção, e pega essa diferença de recursos que sobra e dá para o interior. Tá bem? Certo? Vocês concordam? Se nós vamos produzir uma economia com o que hoje já é gasto, existe um total hoje X que já é gasto. Vamos economizar, dá para o interior. Tá. Segunda coisa, nessa área de informatização, que o NTI, eu já fiz essa proposta, já vem fazendo essa proposta desde o início do NTI, mas também por falta, o NTI tem muita gente, inclusive, de prestação de serviço, porque o NTI não tem condições. Mas colocar no NTI o seguinte, como meta, talvez, nesses 4 anos, definitivamente informatizar ao máximo, como você mesmo colocou, as rotinas administrativas, né, páginas, mas com gente treinada na unidade para fazer a manutenção da página, alimentar a página. Por quê? Isso também é economia. Por quê? Porque a informatização economiza recursos humanos, todo mundo sabe. A nossa pós aqui até hoje depende de um software que só uma pessoa na UF pode plantar o Cantarina e ele não tem tempo, porque é para a UF inteira. Então nós estamos há 2 anos querendo plantar o software para emitir boleto. Isso deu um problema. Matrícula. A biblioteca não consegue informatizar aqui, porque por questões do software lá, há 8, 10 anos, a Eliane está desesperada e não consegue ter aqui dentro a informatização que tem lá, o programa que é da UF, entendeu? Então essas coisas eu acho que são economia, essa simulação, e isso talvez tenha que ficar claro, porque é um argumento bom da economia, o da economia é um argumento bom. A questão do centro de artes, Paula, reforçar isso, tirar daqui como proposta nossa, que seja programação do centro de arte, não queremos pedir não, é humilhante eu pedir a UF o que é meu, o centro de arte é nosso, tá? O cinema, tá ok? Vocês ainda têm lugar para apresentar, que tem auditório, que é auditório, nós temos isso aqui, nós não temos auditório até hoje, nós temos um programa, nós estamos com essa reivindicação de auditório. Eles analisam a estrutura de cada lugar e apresentam. Tá, e eu sei que eu conheço, eu li o PDI, eu não me lembro se eu li desse próximo agora, tem manteve aquele projeto consolidação dos polos, aí aparece campus e tal, claramente, então isso tem metas claras de expansão dentro do polo, mesmo que seja recurso, reúne, não tem, a gente sabe, você colocou a limitação dos recursos, entendeu? E por último, a assistência ao estudante também, eu acho que tem que estar rubricada para o interior, e aí, uma outra coisa, que eu já conversei com o professor Humberto, ele pediu até uma proposta nossa, na questão da pesquisa, há uma desigualdade nos critérios até hoje. Avançou muito na gestão do professor Sidney na própria, mas nossos professores que já conseguiram o PIBIC não estão mais conseguindo o PIBIC. E alguns que não conseguiram, por exemplo, vou citar só um, nós temos um professor aqui, Aristide Sofiati Neto, que é uma das maiores autoridades internacionais
publica no mundo inteiro, é emérito e cidadão honorário de vários lugares do Brasil, agora por último de Campos, embora ele seja o maior inimigo número 1 dos desmatadores de Campos, entendeu? Mas tiveram que dar ele, reconhecer ele. Esse professor tem PIBIC recusado, e quando você lê, você ri o comentário do PIBIC dele. Então, nossos professores, esse ano, nós não conseguimos que os professores apresentassem o PIBIC. Não vou apresentar, não, porque o meu professor que tem um projeto do ano anterior conseguiu o PIBIC, no outro, a mesma pesquisa que foi elogiada, e que ele avançou, deu um salto, aquele momento bom da pesquisa, que ele dá um salto, vem um comentário horrível, que tipo assim, não tem nada a ver Lé com CRE, entendeu? Então, já conversei com o professor Humberto e disse para formular, que é o seguinte: a pesquisa tem que levar em conta uma diferenciação que há no interior em relação à capital, que é o seguinte: não há uma cultura de pesquisa, não há um ambiente acadêmico consolidado, então não se respira no interior aquele ar acadêmico que se respira na capital, que o tempo todo você está cruzando com as pessoas que estão em todos os seminários, todas as palestras, todas as pós-graduação, publicando. Então o interior tem que ser tratado, que nem se trata recém-doutor e tal, tem que dar um nome a isso, mas é um reconhecimento que sempre vai estar defasado. Enquanto o interior não for uma Campinas, não for uma Ribeirão Preto, uma São Carlos, que rivalizam com a capital, com as metrópoles, o interior vai ser sempre defasado. Nós aqui no nosso dia a dia aqui não respira, para poder um dia dar o salto e virar uma Campinas, virar um São Carlos, entendeu? Então, coisas desse tipo aí, tá? Que eu queria que a gente formulasse como proposta, que queremos dentro do PDI, não queremos? Não queremos, bom Jesus, não queremos, Padre? Estou dentro do PDI. Queremos, Carolina? Então tá. Ô Zé, eu só queria lembrar o grande mestre Paulo Freire, para quem radicalizar é ir à raiz da questão, e você foi à raiz. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que se há interesse da gente incorporar interior na política da universidade, tem que assumir coisas nessa linha, não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. E a gente, isso vai ser objeto de discussão da comissão de orçamento. Os desafios são ótimos e eu acho que eu sou favorável a esse desafio. Se a gente quer consolidar. Você participou da reunião da FINEP, do edital da FINEP, de apoio à consolidação da pesquisa no interior? Pois isso é uma linha, porque hoje, na política de expansão do próprio MEC, está claro o seguinte: olha, você não expande, você não fixa pesquisador no interior se você não dá condições de pesquisa especiais. Isso está claro, o MCT está entrando para apoiar os programas de interiorização, criando condições especiais, abrindo edital para pesquisadores no interior, montar seus laboratórios, etc, etc. Eu acho que a linha é essa mesmo, não tem que ser diferente, não. Espero que o conjunto dos desafios você passe para a gente, mande por e-mail, etc, que são absolutamente pertinentes. Olha só, tem 7 pessoas inscritas, já são 5 horas. Eu vou sugerir, eu acho que dá para a gente, eu vou só sugerir que na fala da Margarete, se alguém ainda quiser se inscrever, especialmente se for gente do interior, né, para a gente ouvir a fala do interior, que se inscreva durante a fala da Margarete, e aí a gente fecha, eu acho que 3 a 5 minutos por fala, a gente mais uma meia hora, a gente está encerrando. A Margarida, é porque ele escreveu Margarete, Então a Margarete, e olha, na fala da Margarete, na fala da Margarida, quem quiser ainda se inscrever, por favor, se inscreva, porque aí a gente fecha as inscrições e tem mais ou menos um cálculo do término. Bem, surgiu aqui algo que talvez não fosse o local de falar, mas já que o assunto surgiu, viu, Zé Luiz, eu acho que a gente deveria colocar assim, né? Quando eu falei a diversidade da interiorização, surge aqui a palavra interiorizações, né? Eu vejo assim. E aí, as falas aqui da aluna, né, da colega do Zé Luiz, são falas legítimas da interiorização, porque nós somos professores da universidade, pertencemos ao quadro da universidade, trabalhamos a longa distância, muitas vezes, das nossas casas, como eu, que moro em Maricá e trabalho em Santo Antônio de Pádua, e recebemos o salário da universidade.
não temos vínculos com prefeituras recebendo bolsa. Então, a nossa fala é legítima, né? Porque a gente não tem articulação com ninguém para vir para o interior. E eu assino embaixo o que o Zé Luiz sintetizou das falas aqui, e para não me alongar muito, eu queria colocar algumas sugestões. Uma foi em relação... Uma já falei da interiorização, que aí, nesses seminários, eu acho que será assim, muito produtivo, né? A conversa que cada unidade, cada local fará sobre as suas experiências, né? Que está contemplado aqui. O segundo é sobre a viabilização da participação dos discentes nos eventos científicos e culturais. E aí, Sérgio, eu falo assim, mais diretamente a PROAC em relação a PROAluno. Pela experiência que a gente tem tido, é necessário a garantia já de deslocamento, hospedagem, alimentação para os alunos que vão participar daqueles eventos que são obrigatórios pela UF, como o caso a semana de monitoria, a semana de extensão, que é a agenda acadêmica. Por quê? Se isso não for contemplado, aí vai concorrer com o PROAluno, e o aluno do interior fica em desvantagem. E, muitas vezes, é uma dificuldade. Eu pedia socorro ao SEG, né, e era atendido, para que os alunos pudessem participar da agenda acadêmica. Isso é um absurdo, né, da gente ficar correndo atrás de algo que é direito, que é obrigação deles. Então, eu gostaria de deixar isso registrado. O segundo, em relação aos funcionários. Nós temos, foi realizado aqui, em Campos, um encontro de capacitação de funcionários. Nenhum dos nossos funcionários pôde vir até aqui. Por quê? Fica dispendioso sair de Miracema para cá, né? Muitas vezes não pode voltar no mesmo dia, e a gente não conseguiu nenhuma ajuda de custo para que eles pudessem se capacitar. Então, uma estratégia que eu consegui com o SEG foi, com o professor Humberto, pagar, né? Aí é uma outra coisa que a gente pode também estudar, uma forma deles terem uma capacitação que foi boa, né, para alguns, mas que poderia ser melhor, lá em Santo Antônio de Pádua mesmo, eles terem um curso de informática para ter 150 horas, para poderem até ter acesso à melhoria no plano, né, de classificação de cargos. Então, outra coisa que precisa ser estudada com carinho, a capacitação dos servidores, não só para elevação dentro do plano de cargos, mas a nível de conhecimento, a nível de trabalho. A gente vê aí que, com a extinção dos SEGs, dos centros, muita demanda vai aparecer nova, e que nós, professores, gestores, e nem os funcionários estão preparados para lidar com essa situação, né? Então, que seja em Niterói ou aqui, que tenha uma estrutura adequada para isso. Então, eu acho que só para completar isso aí. Ok, Margarida, obrigado. E a outra coisa também específica para Santo Antônio de Pádua no objetivo 2, que nós não temos estrutura de limpeza, né? Essa manutenção aqui, a nossa é precário do precário. Nós é que fazemos a limpeza, porque nós não temos funcionários, nem recebemos ninguém para fazer. Então, olha só, pessoal, está inscrito, então, para a gente ir concluindo, Leda, Maxi, Heloísa, Érica, Luiz Cláudio, Ana Maria e Sheila. E aí a gente encerra, tá bom? Então, Leda. Só falar rapidinho sobre alguma coisa que a Margarida falou. Concordar, né, com essa questão que você falou sobre o PROAluno e de fato, o recurso para o aluno sair do interior e cumprir o seu dever de ir a Niterói na agenda acadêmica, ou qualquer outro evento obrigatório, isso não é para...
tem que estar garantido pela pró-reitoria envolvida. Se é semana de monitoria, a PROAC tem que garantir sem dúvida alguma, e por aí vai. E não tem que sair do pró-aluno também, que seria uma distorção. O pró-aluno, e por falar em pró-aluno, eu queria comentar, o que eu esqueci de falar, o que a Carolina falou, de fato, o pró-aluno tem tido dificuldades do recurso disponível e da forma como isso é tratado, né? Então, na verdade, um programa que foi pensado inicialmente para a ida de aluno em congresso, que é uma ideia maravilhosa para o aluno de graduação e pós-graduação na UF, mas, por outro lado, aquele recurso compete com outras demandas que chegam. Também tem a sua legitimidade, mas, por exemplo, um curso que quer ir a um congresso daquela área, é uma demanda, mas aí é um grupo de alunos que vai pleitear um ônibus, que vai pleitear uma van, ou então uma demanda política de DCE, ir não sei o quê, um congresso, não sei o quê. E é uma demanda que vem cheia de pressão, um grupo de alunos que chegam e faz uma pressão e acabam conseguindo seus recursos. E acaba diminuindo o recurso para ir em congresso, que era a visão original do... Então, uma das coisas que a gente tem pensado, é um problema complicado, né? Mas uma das coisas que eu tenho pensado, né? Quem sabe se na maneira de prever o recurso do pró-aluno, além de um pequeno aumento e tal, mas talvez um aumento só não é suficiente, porque a forma como o recurso é gasto, quando vem uma empresa e pede 15 mil para levar um conjunto de alunos, sei lá, no Rio Grande do Sul, isso me dói lá no fundo, porque 15 aqui, 20 ali. Então, é para uma empresa que está enfiando a faca na universidade, né? Então, eu penso, quem sabe se dentro do pró-aluno, parte do recurso previsto, talvez o investimento inicial pudesse ser comprar um veículo um pouco maior, não sei se precisa ser um ônibus, mas talvez uma van, uma Sprinter, sei lá, e que parte do recurso pudesse ser usado simplesmente com a diária do motorista para levar e tal. Eu tenho a impressão, a gente teria que fazer esse estudo, mas eventualmente poderia sair muito mais barato para a UF, talvez atender muito mais os alunos, e você não estaria com essa... Porque você pega 15 mil, multiplica por 10 viagens, já são 150 mil, o recurso é 350 mil, quer dizer, 350 mil, quer dizer, consome rapidamente o recurso, né? Então, quem sabe a gente pensar em outras alternativas, não sei se é essa que eu falei, mas tem que ser repensado o programa, para que ele não volte à sua finalidade original e contemple melhor os alunos mesmo. Agora, próximo, Leda. Boa tarde. Primeiro, parabenizar, todo mundo já parabenizou, mas eu gostaria de reforçar isso. Esse momento, na verdade, a gente participar de um processo de construção, de planejamento, é fantástico, eu acho que é fantástico, porque é uma caminhada difícil, mas que nos coloca como parte integrante de um processo que até então, durante muito tempo, a gente ficou fora, né? Discutir recursos, discutir projetos e tudo mais, sempre foi um pouco na linha, o pouco tempo que eu tenho de UF, são 16 anos, e que eu percebia, apenas enquanto professora, a gente, na verdade, percebia muito aquela lógica da farinha pouco no pirão primeiro, né? Então, isso, na verdade, eu acho que esse projeto de planejamento é um projeto que visa a ruptura dessa lógica e que vai depender muito de todos nós, né? Das partes envolvidas. E aí, Emanuel e a equipe da mesa, eu queria só colocar uma questão. PDI, né? A gente participou, né, Zé, da primeira experiência de construção do planejamento, né, desenvolvimento institucional em 2004, acho que foi 2004, final de 2003, 2004, e foi assim... A diversidade é enorme, as questões, na verdade, são colocadas num plano muito difícil de chegar a algumas conclusões, mas a metodologia foi construída naquele momento e eu fiquei bastante animada, né, naquele primeiro momento. Estava entrando na coordenação de curso. E aí eu queria só colocar em relação ao seguinte, planejar, ótimo. Instrumento de avaliação e acompanhamento também eu acho que é fundamental para a gente realimentar esse processo, ainda que essa estrutura de plano plurianual, né, mais ou menos assim, de 4 anos, você possa fazer algumas alterações. Eu li um pouco do material que está colocado,
mas eu não identifiquei assim, instrumentos de avaliação e acompanhamento para casos que não foram, na verdade, realizados, para questões novas, a realidade é dinâmica, né? Não só de interior, mas de toda a universidade, mas assim, a necessidade de a gente criar condições para fazer alterações. E aí, eu queria que vocês me respondessem se há uma possibilidade dessa metodologia de construção, de planejamento, da questão de se pensar na inversão de prioridades. As prioridades são inúmeras, super diversificadas, não há recurso para todo mundo, a gente sabe disso. Eu vou exemplificar aqui rapidamente, né, no campo do ensino, né, enquanto coordenação, o que a gente presenciou durante os últimos 4 anos, em relação ao fórum de coordenadores, questões que eram encaminhadas, né, e tudo mais, que a gente não conseguiu visualizar resultados, né? Discutir, mas assim, os resultados a gente não conseguiu visualizar. Então, eu acho que é importante se pensar também na estratégia, plano estratégico, né, de trabalhar a perspectiva da inversão de prioridades, se necessário for. Tocando um pouco na questão do ensino, eu vejo, por exemplo, estava falando com o Zé Luiz aqui, eu apliquei aquela fórmula que a gente está discutindo no fórum de coordenadores, a fórmula da evasão. E fiquei assustada, né? Porque a gente sempre trabalhou aqui, reingresso, mudança de curso, transferência, um campo de vagas a oportunizar bem pequenininho, meio assim, eu vou dizer, né, a verdade, meio na aproximação do chute mesmo, né? A gente não conseguia trabalhar com a metodologia, porque a gente não tinha, na verdade, as regras tão claras. E aquela fórmula ajudou a gente a identificar que a gente tem, na verdade, 48 vagas ociosas, né? Numa média de 1 a 1 ano e meio, vamos dizer assim. Então, na verdade, eu colocaria para você que dá em torno hoje de 30% das nossas vagas. Nós temos 100 vagas, está alto. Então, tipo assim, aquela forma foi assim, excelente. Não foi aprovada ainda, vai ser, né, encaminhada para o CEP, mas tem uma questão interessante. E a gente tem uma questão complicada aqui em Campos, que é a questão nós temos 48% dos nossos alunos que são de fora, Minas, Espírito Santo, né, e do Rio de Janeiro, o estado do Rio, dos vários municípios, e que tem a questão de deslocamento, né, as condições materiais para se viabilizar. E aí a questão, por exemplo, se ampliamos as vagas na perspectiva da expansão, não temos salas suficientes para fazer. Nós temos um currículo que está dentro das regras diretrizes curriculares do MEC, dentro do percentual de carga horária. Eu estava falando para a Zé, se a gente, na verdade, fosse colocar o curso para noturno, dentro da perspectiva que o MEC coloca, e dentro das condições do nosso aluno trabalhador, simplesmente não teríamos condições de oferecer o curso, porque não teremos salas para oferecer as disciplinas. Então, na verdade, voltamos a uma estrutura totalmente, vamos dizer assim, diríamos ilegal, vamos dizer assim, porque os cursos têm que ir até 22 horas e a gente tem que colocar até 10h40, né, às 22h40. Esse é só um ponto, né, é um detalhe. Mas a questão que eu queria colocar é em relação ao ponto do acompanhamento da avaliação, e valorizar bastante, essa metodologia dos editais. Eu acho que a metodologia dos editais, fiquei bastante animada nas últimas fóruns, né, Zé? Porque muita discussão, muita aprendizagem, né, com o conjunto dos coordenadores e chefe de departamento, e o quanto que esse edital, construído coletivamente e aprovado coletivamente, quanto que ele tem um valor para a universidade, para as proposições colocadas e tudo. Isso é um ponto interessante para a gente. Mas eu acho que a gente fica numa encruzilhada, vamos dizer assim. Os centros, na verdade, há a perspectiva da extinção dos centros, né? Naturalmente, as unidades vão ser unidades gestoras plenas, vamos dizer assim. E aí você tem orçamento via centro e tem, na verdade, recursos via editais. Então, a gente tem uma questão meio mal resolvida do ponto de vista da administração, acredito eu, da própria gestão da universidade nos espaços das unidades relacionadas à centralização nos centros que diz respeito à questão orçamentária e a relação dos editais, onde a gente concorre com as demandas, as questões encaminhadas. A outra questão, no que diz respeito ao acompanhamento também, avaliação, nós, por exemplo, no ano passado, a gente concorreu à bibliografia básica, né? Ano passado não, foram 3 anos atrás, né, Érica? 4 anos atrás, Houve uma requisição para que a gente apresentasse o projeto de bibliografia básica, apresentamos no tempo adequado, fizemos as retificações porque as editoras não tinham os livros, havia uma previsão de R$5.000 para a gente. Ficamos um pouquinho animados, né? Um pouquinho.
que daria conta para a gente fazer, né, uma alteração legal da nossa biblioteca, né, e tudo mais. E o que, na verdade, levamos 4 anos para receber esses livros, recebemos esse ano, e pelo levantamento que a gente fez, da quantidade de volumes e tudo mais, esses 5 mil, na verdade, não foram gastos. Então, tipo assim, a questão do acompanhamento da avaliação, ela é, tipo assim, criar instrumento para isso é fundamental, porque a gente fica assim, e aí, por que não... O recurso nosso foi para onde, né? Para onde foi canalizado? Não queremos, né, discutir se houve desvio, não quero colocar isso. Tipo assim, na medida que tinha previsto isso para a gente, foi colocado publicamente, né, nos espaços de fórum, como é que você, na verdade, corre atrás daquilo que, na verdade, não foi gasto, né? Um pouco isso. E a questão do exercício parece que não é muito rigoroso, né? Não há muito rigor em relação a isso, porque foram 3 anos que os livros não chegaram, e 5 mil reais em 3 anos, na verdade, ele se deterioraram, vamos dizer assim, né? Acho que se desfaz um pouco esse valor. E a outra questão são os temas que estão colocados hoje para a universidade, que é a questão da acessibilidade. Eu acho, né, a gente está discutindo isso no fórum, a questão do mapeamento da universidade, já tem professores que têm estudo nessa área, e aí a acessibilidade na sua vamos dizer, dimensão mais ampla, não é só a questão, né, das pessoas com deficiência. Oi? Exatamente, não é isso. A questão da inclusão mesmo, que eu acho que o vestibular já está criando condições, né? Eu acho que a gente está caminhando numa riqueza muito grande dos trabalhos, né, para a questão do ensino. Mas precisamos caminhar mais, que é justamente criar as condições para se viabilizar isso. Um exemplo concreto. Eu cadastrei o projeto de ensino para projeto de atendimento a aluno com deficiência, tínhamos tantas bolsas de treinamento e nenhum aluno, na verdade, escolheu. Projeto de ensino, o que é isso, né? Ou seja, esses instrumentos também da graduação, ele fica meio encolhidinho, é um projetinho do professor, ou é um projeto da universidade para a área do ensino, e tem um valor de acordo com a condição dele. Projeto de ensino, projeto de extensão, projeto de monitoria, enfim, coisas que realmente têm um valor, ou sai de cena essa estrutura, né, de projeto. E a outra questão, muitas, né? A outra questão é porque eles acumulado, falar, né, Leila? Exatamente. A outra questão é justamente a gente, na medida que você vai propondo, você faz o planejamento, mas que a gente realmente reforçar aqui, que a gente possa ter as condições de fazer as alterações na medida que as demandas vão aparecendo em função da dinâmica, né, da realidade que a universidade está sempre se enfrentando. Tá? Perfeito, Leila. Eu vou comentar rapidamente. Olha só, com relação à questão do acompanhamento, eu falei aqui no início, né, o Fernando, o NTI está desenvolvendo um sistema que vai garantir uma transparência no acompanhamento, tanto financeiro quanto físico, dos projetos, que a nossa expectativa é que melhore muito isso, né, que a gente tenha de fato acesso. A segunda coisa é o seguinte, eu tenho falado o tempo todo, o PDI é um instrumento fundamental, mas sozinho ele não faz nada, ele tem que convergir. PDI, a avaliação institucional, inclusive a nossa coordenadora de avaliação institucional tem participado das reuniões do PDI, e o projeto pedagógico institucional, essas coisas caminham juntas. Ou elas caminham juntas, ou a gente não vai convergir, a gente tem que ter essa perspectiva mesmo. E a terceira coisa interessante que eu tenho... Participando aqui, a gente constata uma hipótese de trabalho nossa, que era o seguinte, que a territorialidade ela é uma variável importante na definição dos programas institucionais da universidade. Quando a gente usou a metodologia de trabalhar por campo, pegar interior, a gente observa que há olhares diferentes e que são absolutamente fundamentais para você compreender o desenvolvimento da instituição. Estou falando isso na frente do especialista, que é o Zé Luiz, mas a gente está constatando uma hipótese, a hipótese da territorialidade na definição das estratégias da universidade, Zé. Então, é fantástico, é fantástico. Pega os releases que a gente fez nos diferentes campos, que você vai constatar isso claramente, é uma coisa super interessante. Ok, depois passa para a gente aí o conjunto. Próximo, Maxi. Bom, boa tarde. Eu vou ser necessariamente breve porque meu ônibus está saindo daqui a pouco, assim que não correm perigo de eu ficar muito tempo. Eu queria assinalar apenas uma questão que eu acho que é uma coisa... Me apresento, tá bom.
Eu sou Maximiliano Lopes, sou professor de Pádua, de Santo Antônio de Pádua. Há uma contradição, assim, uma coisa que para mim é interessante de ser pensada e que é uma coisa importante e que ultrapassa assim, a discussão de apenas um financiamento, que acho que é a seguinte, assim, eu tenho o maior carinho pela universidade pública, tanto no Brasil quanto na Argentina. Toda a minha vida sempre esteve ligada desde o início com a universidade pública. Conheci 3 universidades no Brasil e algumas na Argentina. E também vivi uma década de reformas fortes, tanto na Argentina quanto no Brasil. Então, assim, para mim é muito importante pensar um pouco a fineza desses mecanismos. E acho que o Brasil tem, desde Paulo Freire, que você citou, uma experiência riquíssima em processos de democratização. Assim, desde os anos 50, o Brasil tem experimentado coisas sumamente interessantes e parte de que eu esteja aqui tem a ver com admiração por esses processos. E de fato este processo que está fazendo a UFI é sumamente interessante, assim, inovador, e eu acho que precisa ser desenvolvido. Mas, por exemplo, quando aparece a possibilidade deste financiamento do MEC, eu fico com uma sensação que para mim é interessante de ser pensada, que é como isso bate com a autonomia da universidade pública, assim, qual é a relação entre a autonomia universitária e esse tipo de financiamento que está atrelado a metas. Porque eu acho que a autonomia é justamente a possibilidade de uma organização, de uma instituição, dar-se suas próprias metas. E eu concordo com que todo financiamento tem que estar atrelado a meta e tem que poder ser avaliado de uma forma transparente e democrática. Mas a universidade existe desde antes do sistema educativo. É decir, a universidade é mais antiga que o sistema educativo, uma das instituições mais antigas. E a autonomia universitária é uma das conquistas e das coisas mais interessantes que tem a universidade. E esta forma de financiamento atrelado a metas, a gente conhece, assim, o Banco Mundial também faz isso, né? Assim, quando presta dinheiro para a América Latina, diz, bom, tá bom, a gente vai dar dinheiro, nós precisamos, sempre precisamos, é decir, somos terceiro mundo, sempre precisamos. Só que esse dinheiro está atrelado a que vocês façam algumas coisas. Sim, não vai para todo mundo. E quando se trata de gestão pública, eu acho que a universidade tem que ter verba, porque tem que ter. Não porque vai fazer em troca algumas coisas. Tem que ter porque tem que ter. Porque é pública, assim, e porque é a universidade. Então, eu acho que é direito da universidade brigar por verba, para poder fazer o que tem que fazer. Agora, é complexo quando, assim, o EVASO pelo menos bate com o princípio de autonomia, que o MEC diga, nós temos todo esse dinheiro, sabendo que a gente precisa muito, aqui no interior ainda mais, tudo isso apareceu muito claramente nas falas, mas esse dinheiro estará disponível se vocês se comprometem a fazer, assim, embora eu digo a mecânica, porque é verdade que, como o professor colocava, que talvez depois se possa discutir quanto a universidade mantém da autonomia, quanto não, mas pelo menos a mecânica geral de comprometer-se a metas a cambio de dinheiro, o que está, assim, isso se discutia na década de 80 com o terceiro setor, né? A famosa ONGs, é decir, as ONGs, o 80% da ONG está voltada para conseguir verba e o 20% para fazer o que tem que fazer a ONG. E há um debate ao interior do Estado. O que fazemos? Ou democratizamos o Estado ou aceitamos esses mecanismos? Assim, para mim, o problema é o mecanismo. Assim, eu acho que, pelo menos, há uma fineza. Eu, assim, é uma pena, eu estou tendo que sair rápido. Eu não ia falar, porque eu vou dizer isso, vou sair correndo, não tem muito sentido. Mas como sei que este é um debate que está começando, assim, que não é uma coisa que esteja fechada, a gente voltará a falar. Eu acho que é um ponto que vale muito a pena que a gente pense assim, qual é essa tensão entre uma meta que é necessária, mas que é colocada desde fora da universidade e a própria autonomia universitária. O Max, antes de você pegar o ônibus, eu quero te dizer o seguinte, que esse foi um dos temas mais delicados no debate nacional dos dirigentes, e a questão que eu coloco para você pensar, e eu me disponho a gente conversar sobre isso, porque esse é um tema delicado, se a autonomia está ligada a metas ou está ligado a estratégias.
Porque o gestor público tem que dizer, olha, eu preciso que as universidades ofereçam mais vagas para a população brasileira e preciso que ela opere com mais eficiência. A estratégia é livre. Nós identificamos inúmeras estratégias totalmente diferentes das diferentes universidades que autonomamente, e os mecanismos, eu te mostro os mecanismos. Teve um professor nosso da Faculdade de Direito que participou da comissão que regulamentou o modelo, e você vai ver que ele respeita profundamente a autonomia. As metas que estão colocadas são metas do gestor público. Olha, eu preciso que mais brasileiros entrem na universidade pública. Ponto número 1. Eu preciso que a universidade pública seja um pouco mais eficiente. Ponto número 2. Como vocês vão fazer isso? É da autonomia da universidade. Então, a questão que eu coloco é o seguinte: a autonomia está ligado a metas ou está ligado a estratégias? É quem define as estratégias e assume um compromisso público de ampliar vagas para a população e de operar com eficiência. Isso não fere a autonomia. Não fere. Se o gestor, o responsável por política pública te diz isso, é o que a sociedade brasileira quer dizer para você. Olha, ofereça mais oportunidades para a sociedade e opere com mais eficiência. Como? Nós vamos definir, nós vamos construir. É um debate delicado, eu me disponho a passar para você por e-mail todo o material que constrói esse mecanismo que garante a autonomia. Nós estamos discutindo na Andif o seguinte: olha, a autonomia da universidade está plenamente respeitada, mas isso é um debate que nós não vamos resolver com o seu ônibus saindo, mas eu disponibilizo para você todos os materiais e a gente pode fazer um debate muito interessante sobre isso, tá ok? Porque a noite está aí, né? A gente tem que ir embora também. Eu queria só pontuar algumas coisas. A Paulinha, né, a fala da Paulinha contemplou todos nós do colégio, mas tem um ponto especificamente que diz respeito à estratégia número 3, né, a área estratégica 3, de gestão de pessoas, né, que a gente tem trabalhado muito, né, no serviço social, o atendimento a servidores e alunos. E esse é um grande problema que nós temos, né? A minha proposta, para ser bem direta, é a criação de um polo descentralizado de recursos humanos no CETAIB. Por que isso, né? A gente vem tentando desenvolver o trabalho de atendimento a servidores e alunos, mas, é claro, a distância é um problema, né? Então, nós temos feito parceria com o DAC, com o DDRH, né, com o DAC, nós iniciamos um estudo, né, um perfil dos alunos do colégio, identificando a realidade desses alunos. Isso começou em 2004. Então, a cada ano, nós temos feito essa pesquisa com alguns resultados. Identificamos o que a Paulinha colocou e o Hernani também colocou aqui, o professor Hernani colocou logo de início, que é a questão da necessidade das bolsas, né, e que nós não temos esse acesso, principalmente para o ensino médio, né? Eu supervisiono 4 estagiárias de serviço social, muitas têm bolsa, né, de treinamento, algumas têm bolsa emergencial, e nós não temos esse atendimento para o aluno de ensino médio. E realmente isso é um problema, até porque eles participam de projetos que esses estudantes de serviço social também participam. Nós temos um projeto de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e à AIDS, né, entre elas, e nós formamos multiplicadores nessa questão. Na verdade, esses multiplicadores são os alunos do ensino médio, e eles estão no projeto e não têm a bolsa. Na verdade, os outros são contemplados e eles não. Então, esse é um problema sério. O colégio não tem como dar conta disso. Por exemplo, a bolsa alimentação, né, não tem como o colégio hoje dar conta do número de alunos que nós já identificamos que necessitam dessa bolsa alimentação, né? Nós temos alunos, como eu já disse, que já estão desenvolvendo projetos e que poderiam estar, né, sendo contemplados com treinamento. Existe a bolsa emergencial do DAC também, e esses alunos também poderiam estar sendo contemplados, porque temos essa realidade já identificada. Com o DAC também nós fizemos a parceria com relação à orientação vocacional
mas, na verdade, as psicólogas deram uma palhinha do que é orientação vocacional. Não foi possível esse trabalho ser desenvolvido da maneira que é desenvolvido em Niterói, e seria importantíssimo se isso acontecesse. Então, a gente vem identificando que todos esses programas que estão disponíveis em Niterói, nós não temos esse acesso garantido, não na plenitude que nós gostaríamos. Os servidores que são atendidos, por exemplo, no Programa de Qualidade de Vida do Servidor e que foram encaminhados ao Programa Sociofuncional do DDRH, não era uma prática do CETAIB. Hoje a gente tenta encaminhar para o Programa Sociofuncional. O tratamento fica prejudicado porque nós temos, né, e eu sei disso porque já trabalhei no DAC, nós temos um programa hoje dentro do DAC que atende os servidores com qualidade realmente, e os nossos servidores do CETAIB não têm acesso a esse tratamento, não porque não esteja disponibilizado, está, mas a distância impede, né, que eles façam o tratamento lá. E aí as colegas, dentro das possibilidades, nos orientam em como trabalhar, de que forma trabalhar com essa questão, né? Então, esses servidores e esses alunos são encaminhados à rede municipal, a psicólogos, a tratamento de dependência química no município, só que não tem a qualidade que tem o serviço da UF, né? Nem de passagem, né? Não acontece. Vocês sabem como é o Sistema Único de Saúde, é um sistema que, infelizmente, né, funciona da forma que funciona. É claro que hoje com muitos ganhos, mas nós sabemos que é uma demanda imensa, né, e que os nossos servidores, sem dúvida alguma, acabam tendo que entrar na fila de espera, como todo cidadão entra, né? Então, nós temos servidores com atendimento psicológico marcado para daqui a não sei quando, né? E que haveria necessidade de estar sendo acompanhado agora. Então, essa questão do polo descentralizado realmente é uma proposta que a gente vai estar fazendo e encaminhando. É isso, né? Sinalizando a questão do serviço de qualidade, né? Porque eu entendo que nós temos esse serviço e os nossos servidores e alunos não estão tendo acesso garantido em função de nós não termos, na verdade, uma estrutura de polo descentralizado de recursos humanos. Nós estamos vinculados ao SES, o polo descentralizado que nos atende é SES em Niterói, né? Então, não garante esse atendimento que eu estou falando. Para finalizar, uma pergunta que ficou em função dessa discussão, né, dos IFETs, que é uma preocupação nossa. Nas reuniões, nós temos feito reuniões semanais de servidores técnico-administrativos em greve no CETAIB, e nessas discussões nós percebemos que há uma apreensão com relação a isso. Por quê? Porque nós hoje, né, a partir do momento que nós estamos aqui, está dando para identificar a possibilidade, sim, dos colégios agrícolas se manterem dentro da estrutura universitária, da UF, né, da universidade. Só que nós sabemos também que há uma discussão, né, do decreto, uma discussão que faz parte do Plano de Desenvolvimento Educacional, que é a transferência desses colégios para os IFETs. Então, a minha pergunta, que eu gostaria realmente de uma resposta hoje, se possível, é se essa proposta de expansão de cursos de graduação no interior, né, dessa possibilidade, né, se essa é uma contraproposta à proposta do governo de transferência dos colégios para os IFETs. Quer dizer, essa proposta de expansão dos cursos, né, de graduação, essa proposta de que, de repente, a universidade vai ter recurso, né, para manter todo esse trabalho no interior, todas essas atividades, garantir o que a gente vai estar reivindicando aqui nessa discussão do PDI. É uma contraproposta, quer dizer, existem essas duas possibilidades para a gente, né? É uma questão que eu gostaria que, se alguém pudesse estar respondendo. Eu acho, inclusive, que, em particular, eu já conheço, né, o campus do CETAIB, é um campus com uma área física maravilhosa, né,
Eu acho que a gente não deveria perder a oportunidade de expandir esse campus também para a graduação, sem dúvida alguma. Eu acho, claro que, e eu vou comentar um pouquinho o que o Maximiliano falou, né? De fato, né? De um lado você tem um órgão que está distribuindo recursos, ele tem todo o direito de criar metas, porque ele não vai desperdiçar recursos. Ele tem direito. De outro lado, tem a universidade com autonomia, que também tem direito de discordar de algumas metas. E digo, em particular, eu não fecho a minha proposta, não seria inteiramente a proposta da MEC. Se eu estivesse lá, não seria. O que eu acho que aí é o desafio, né? De fato, o MEC já recuou muito em relação à visão original, já recuou pra caramba, já mudou, já teve dança de cadeiras no MEC. Todo um processo aconteceu. Hoje a proposta é mais palatável do que era, do que seria há 3 meses atrás, 4 meses atrás. Mas ainda tem lá o seu senõezinho. Eu acho que o desafio é fazer uma proposta inteligente, ou seja, você olhar, essa meta aqui é 10, por exemplo, redução de vaga ociosa, isso aí eu fecharia antes do MEC pedir, né? Tem outras coisas lá que a UF vai passar meio de passagem. Olha, eu vou enfatizar esse aspecto que eu concordo, aquele ali eu vou fazer o que dá para fazer dentro das nossas concepções. Flexibilização curricular, sistemas de título, sei lá o quê. Ora, com a flexibilização curricular eu posso concordar, podemos concordar ou não. Mais mobilidade acadêmica para o aluno da UF, somos contra ou somos a favor? Eu acho que somos a favor, imagino, né? E é claro que a UF também vai ter autonomia de dizer, não quero nada disso, devolve o envelope aqui, não quero nada disso. Mas eu acho que não é a proposta que eu defenderia uma proposta mais pragmática. Olha, vamos fazer um bom projeto, vamos incluir o interior pesadamente nesse projeto, vamos aproveitar as oportunidades no interior, até porque você criar um espaço com mais cursos, com mais professores, com mais alunos, com mais funcionários, com um campus maior, mais consolidado, fica mais fácil até você descentralizar, você ter ali, no próprio projeto você pode pedir os recursos humanos necessários para a descentralização do DAC, que continuaria ligado a uma política única, mas você teria tudo isso pode estar dentro do projeto, quer dizer, as oportunidades são grandes. E a gente usa a nossa autonomia para dizer, olha, aqui é minha cara, nisso aqui eu me reconheço, se fosse fora disso eu não me reconheço, né? Isso que eu penso sobre. Érica, por favor. Mas eu confesso que a fala do professor de Pádua me animou novamente, porque eu acho que discutir o eixo central que vocês trazem, e aí eu queria saber como que vocês construíram essa prioridade, a expansão e a melhoria, né, da graduação, como é que vocês chegaram, elegeram isso como prioridade, que grupo, que debate, né? Mas eu acho que falar de expansão e falar de qualidade da graduação requer fazer o debate que o professor colocou, né, da autonomia universitária, do financiamento, e o Lázaro citou o Darcy, e o Darcy era intransigente na questão da autonomia da universidade, e a gente se lembra quando ele dizia, indignado, que a universidade tem que pedir, até hoje, né, aos burocratas do MEC para fazer qualquer coisa. Então, eu acho que assim, a própria UF, com todo o esforço de construir esse PDI, que eu acho que é uma experiência super louvável, que bom, e a gente aguardava isso dessa gestão, então é bom dizer isso, e a gente aguarda ainda mais democratização, né, dessa gestão que assumiu agora, mas tem muitos limites, na medida que a relação com o próprio Ministério impõe um conjunto de limites. Então, eu acho que o professor está muito correto, porque metas é louvável, deve ter, eu acho que todo órgão público tem que trabalhar, toda política pública deve trabalhar com metas, Emanuel. Eu acho que a educação ainda mais, e essas metas têm que ser pactuadas com a sociedade, e não com o FMI, não com o Banco Mundial, e não internamente, governos, né, porque as metas de quem presta, né, recentemente, não só o FMI, mas o Banco Mundial
enquanto nós pagávamos nossas dívidas, parte da nossa dívida com o FMI, o Banco Mundial entornava dinheiro aqui e com metas, quer dizer, que eu chamo de contrapartidas e exigências, né, bastante perversas, do ponto de vista da ampliação dos direitos de cidadania, dentre eles o direito à educação. Né? Então, eu acho que metas é sempre muito bem-vindas, e nós devemos fazer, e vocês estão fazendo com essa experiência do PDI. Agora, outra coisa são imposições, né? E eu acho que o Reúne, enfim, eu não estou tão otimista assim. Mas eu queria especificamente falar dessa experiência do PDI. Eu estava aqui pensando, né? Eu acho que durante 30 e alguns anos, nós não tínhamos projeto para cá. E nem vocês, a universidade, estou chamando vocês, estou falando, né, dos dirigentes da Universidade Federal Fluminense, pensavam o campus. E nós também acomodados no nosso projeto, também não estávamos mobilizados, enfim, era um outro processo. Eu acho que a partir do processo de democratização, e final dos anos 80, início dos anos 90, nós tivemos, né, uma mudança no interior da universidade, com aquele processo do Collor, da aposentadoria, renovação de quadros, e nós começamos a ousar, a pensar um projeto. Né? Começamos a pensar um projeto e levamos uma cacetada nos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Nós não podemos sequer respirar, né? Nós não tivemos perspectiva nenhuma. Então, saídos do governo Fernando Henrique Cardoso, nós continuamos. Eu acho que nós nos tornamos, eu estou falando de campus, nós nos tornamos um ator, um sujeito, um protagonista com projeto para esse espaço e para esse instituto. Acho que a nossa mudança, né, enquanto instituto, acho que demonstra um pouco isso. Mas eu ainda sinto que os dirigentes da universidade não têm um projeto para nós. Que nós pudéssemos até trocar, dialogar, né, ter uma interlocução, porque eu acho que esse é uma obrigação da universidade. Acho que nós aqui temos que ter um projeto, mas eu acho que vocês também têm que ter um projeto para interiorização. E aí eu acho que a ausência desse projeto, talvez para Pádua, para Bom Jesus e para Campos, fez com que nós fôssemos atropelados pelos projetos da hora, né? Rei das Ostras, com todo o apoio que eles tiveram em termos de aporte financeiro. Friburgo, o mais recente atropelamento, né? Então, eu acho que o PDI, ele é necessário, ele é urgente. Agora, é preciso que os dirigentes da universidade dialoguem, discutem conosco. Por exemplo, quando a menina coloca a desculpa, a professora lá de Bom Jesus, qualidade da graduação, expansão, é um projeto que tem que ser incorporado, ele não pode ser do professor José Luiz ou do nosso grupo, né? Assim como a qualidade da graduação exige que seja além da sala de aula. Essa que é a minha questão, que eu acho que a gente vai ter que ir construindo isso coletivamente. Érica, 2 coisinhas rápidas. Primeiro é o seguinte, esse que nós trouxemos é o PDI anterior, que não tem o interior, né? É o anterior que não tem o interior, concordo plenamente com você. E a segunda coisa, Érica, que é o seguinte, olha, eu depois assumi a vice-reitoria muito recentemente, e eu tenho ficado impressionado, porque eu também tinha uma visão do MEC como uma república dos tecnocratas que descia regras, mas não são, eles são, olha, quem está produzindo as políticas são nossos pares, são os ADOCs, são os dirigentes das universidades. Agora, se a nossa instituição não tem tido competência política para ser um ator importante nesse processo e, portanto, abrir espaço e fazer com que venha políticas, que venha ao encontro do que a gente tem competência, eu dou sempre o exemplo seguinte, quando a FAPESP lança um edital para apoiar a pesquisa em genoma, não é porque os tecnocratas da FAPESP pensaram isso, não. É porque os formuladores das políticas de genoma que estão na USP e que sabem do que precisam, influenciaram nos gestores como pares para que eles, olha, apoiem isso, porque isso é bom. Agora, precisa de competência política. Eu vejo, por exemplo, as políticas que estão vindo do MEC, olha, o Reúne, a política de assistência estudantil não foram elaboradas pelos tecnocratas do MEC, até porque eles não sabem. Foram elaboradas por pares nossos e vão ao encontro muito mais de características e de perfis daqueles que são atores importantes no campo da Andifes, no campo da política nacional, do Conselho Nacional de Educação, etc, etc. Essa é a minha constatação.
É porque eu tinha a mesma visão. Tem os tecnocratas que estão descendo de cima para baixo, políticas que não atendem a nossa... Não é assim, Érica. Falta competência política nossa para estar entre os atores importantes e fazer com que as políticas que desçam tenham também a cara da UF. Falta gente fazer isso. Foi formulado no Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis. Então, o MEC hoje, e particularmente o Haddad, ele tem uma interlocução com a Andifes enorme. Ele não lança uma política, aliás, uma coisa interessante, mas é um detalhe, mas um detalhe importante. Antes de ontem, apareceu de manhã no sistema, no CIAF, o recurso de assistência estudantil. Apareceu de manhã e sumiu depois do almoço. Aí eu falei, caramba, que isso? Falei, caramba, eu estava em Brasília. Aí eu comecei a sondar com um ou com outro, pensando, não sei o que aconteceu. No final do dia, o presidente da Andif chegou atrasado, nós estávamos em reunião com o MEC, e nós vamos anunciar amanhã a Política Nacional de Assistência Estudantil. Eu falei, entendi. O MEC, algum tecnocrata lançou e a Andif falou, não, isso é política nossa, tem que ser lançado em conjunto, etc, etc. É um detalhe pequenininho, mas que você percebe que, olha, os atores importantes da Política Nacional de Ensino Superior é que estão dando as definições mais importantes dessas políticas. O Reúne está produzindo uma discussão de fundamentos da graduação que eu jamais vi no Brasil. Fundamentos, você vai ver na Andifes como estão discutindo fundamentos, como é que você estrutura o ensino superior no Brasil, como é que você garante uma graduação que vá ao encontro de demandas da sociedade, de demandas que vão ao encontro de um país que quer se tornar soberano, etc. É uma constatação minha, sabe, Érica? É claro que isso é passível de muita discussão, mas eu constato isso. Faltou durante muitos anos competência política nos nossos gestores, competência política de articulação política no plano nacional, de serem dirigentes e de serem do time que define as grandes políticas. Você vai ver, por exemplo, o FMG. Por que o FMG é tão boa? Porque a planilha de indicadores, pega a planilha de indicadores do MEC, que distribui o orçamento, e você vai ver, ela tem a cara da UFMG, da Federal do Rio Grande do Sul. Não é porque o tecnocrata fez isso, não. É porque o FMG e Federal do Rio Grande do Sul têm tido gestores e dirigentes que conseguiram definir no MEC, na disputa nacional, uma universidade boa é uma universidade assim, ó, a cara deles. A cara deles. Isso eu tenho constatado assim, consternadamente, que é isso. Tem muita responsabilidade nossa, de gestores dessa universidade, do passado, do presente. A gente chegou lá, você sabe que nós chegamos numa situação complicada, depois de um ano de ação para cá, ação para lá, ação para cá, ação para lá. A gente não chegou também com a bola toda, não. Eu falo, olha, nós estamos chegando devagarzinho, vamos ocupando os espaços que devemos ocupar para fazer uma política que venha ao encontro da UF, entendeu? Luiz Cláudio, por favor. Boa noite a todos. Nós começamos à tarde, né? Eu só tenho duas perguntas. Na verdade, primeiro que até queria manifestar aqui minha solidariedade ao companheiro de Pádua, que precisou sair, pela minha absoluta concordância com as ponderações dele. Eu espero que a UF venha fazer um grande debate sobre essa questão do Reúne, porque a mim preocupa o risco de cairmos nesse canto de sereia, e toda vez que eu ouço falar da UNE, eu fico pensando muito em Fausto. No Reúne, eu fico pensando muito em Fausto. Me lembra Goethe. Certos acordos que podem ser aparentemente muito benéficos, mas que o custo pode ser muito duro mais à frente. Até porque eu acho também que essas políticas todas, Érica, eu vou discordar de você, eu acho que isso não é determinado pelos burocratas do MEC, não. Isso é determinado pelos patrões deles, né? Eu acho que é política do capital financeiro mesmo, e é uma questão que a gente tem que levar em conta ao discuti-la com o que está sendo feito com a economia brasileira, para os rumos que este governo vem dando ao Brasil. E aí, parafraseando Mr. Silva, eu acho que nunca antes da história deste país o governo foi tão dedicado a inserir o Brasil numa certa divisão internacional do trabalho que está nos transformando numa grande fazenda, né? Nós nunca avançamos tão rapidamente para o passado como temos avançado nos últimos 6 anos.
Mas eu acho que essa discussão sobre universidade, saúde pública, tudo isso tem que ser estudado e discutido no conjunto, não como fato isolado, não como um dado isolado, não como uma política isolada, mas dentro dos determinantes, da lógica macro que tem sido implementado ao longo dos últimos anos, para a gente entender por que estamos discutindo aonde a universidade aplica 7 milhões, enquanto o governo banca 200 bilhões para o capital financeiro, e aí eu digo para os determinantes, ou para os detentores ou dirigentes dessas políticas que nós estamos estudando, como a proposta de fundações privadas para os hospitais públicos, ou de reúne, etc. e tal. Bom, mas isso é um debate muito mais amplo que a gente não tem como fazer aqui. Eu só queria fazer 2 perguntas, que eu acho que são até bastante simples, mas eu confesso que eu não entendi nas falas iniciais. Eu sou muito lento para aprender um pouco essas coisas. É o seguinte, pelo que eu sei, a alocação dos recursos do PDI é feita a partir dos projetos que são elaborados pelas unidades, né, ou pelos professores, os projetos são apresentados com as demandas, e a partir deles, desses projetos, dessas demandas, vai se definindo os recursos. Como também foi muito bem posto aqui, o conjunto de demandas tende a ser muito grande, e obviamente nem todas, ou não sei nem se a maior parte, acabará não podendo ser atendido porque não há volume de recursos suficiente. Então, uma escolha vai ser feita. Uma seleção vai ser feita. E eu não entendi muito bem, primeiro, quem é que faz essa escolha, essa seleção, e no final das contas diz, esses projetos, essas demandas serão atendidas e essas não serão atendidas. Quer dizer, quem faz, como é feito e tal. E a outra pergunta é o critério. A partir do quê? Porque projetos são apresentados, mas você definir qual é o projeto prioritário, qual é o mais importante, essa noção de prioridade, de importância e significação tem a ver com a política que a universidade está se estabelecendo para si mesma. O que ela tem como seu projeto, pelo menos no próximo ano e tal, quer dizer, que metas mais amplas ela quer atingir. E aí eu me pergunto, entra essa questão que eu acho que a Érica e outros estavam levantando aqui, qual é o peso que a questão da interiorização tem na definição da importância disso na escolha? Ou seja, a partir de que referencial, de que objetivos a universidade vai dizer, olha, esse projeto que é um recurso, ele é um projeto muito bom, ele é um projeto muito importante, mas eu tenho outro aqui que está mais de acordo com aquilo que nós estamos pensando em termos de universidade, e eu não tenho dinheiro para os dois. E se eu não tenho dinheiro para os dois, com que critério qual que eu vou escolher? Eu queria entender um pouco mais, se vocês têm, eu também não sei se já é pré-determinado ou ainda vai ser discutido em alguma instância, mas se há um clareamento a partir de que princípios, né? E aí dentro desses princípios, se há uma reflexão sobre qual é a dimensão que se vai dar de atendimento aos projetos da sede da universidade, que obviamente vai ficar com a maior parte dos recursos, porque tem muito mais unidades, inclusive, isso é lógico, mas qual é o dimensionamento, ou se há uma predisposição de dimensionar uma parte desses recursos para um atendimento mais específico às unidades do interior. Ok, Luiz Cláudio. Primeiro eu vou dizer que, do ponto de vista da avaliação política, eu discordo totalmente de você, porque eu acho que esse país consegue... Os jornais de hoje, por exemplo, anunciam que o crescimento do PIB, que antes 5% era teto, hoje 5% é base. E o crescimento do PIB, Luiz, escuta isso, Luiz... Escuta isso. E o crescimento do PIB, ele está assentado em 3 fatores. Primeiro, redução da taxa de juros. Segundo, aumento do nível de emprego. E terceiro, aumento da renda brasileira. Nos jornais de ontem publicaram, por exemplo, todas as políticas de inclusão social da América Latina dos últimos 10 anos, 2 deram certo. A brasileira, o Fome Zero, e a mexicana. 2 produziram ampliação na inclusão social. Então, quer dizer, do ponto de vista político, a gente vai ter todas as discordâncias e não vai ser o debate aqui que vai resolver, mas eu me proponho a aprofundar o debate no fórum que você estiver propondo. Então, isso fica para um outro momento. Do ponto de vista da sua pergunta, Luiz, o que a gente... Olha, a Comissão de Orçamento e Metas é quem conduz o processo.
Nós já levamos lá os melhores especialistas da nossa universidade em classificação de projetos, etc., método Delphi, análise multicritério, como é que nós descobrimos interconexões, como é que a gente descobre o fator estruturante de um projeto para a política da universidade, etc., quais são as demandas mais frequentes, que aparecem mais frequentemente. Então, a discussão de critérios tem acompanhado a Comissão de Orçamento e Metas desde o início. Agora, aqui no início nós dissemos o seguinte: estamos fazendo, isso não é orçamento participativo, porque eu já fui secretário de planejamento e implementei orçamento participativo em Volta Redonda, é diferente disso, mas isso é o embrião. E a gente falou aqui no início o seguinte: essa consulta à comunidade, ela está eliciando projetos, demandas, estruturas e etc., que a gente vai sistematizar, vai dar uma formatação e vamos submeter uma plenária final, que é quem vai definir as prioridades depois que a Comissão de Orçamento e Metas fizer a sistematização. Mais democrático do que isso, Luiz, eu acho difícil. Nós vamos usar um método que vai ser esclarecido, se for multicritério, se for o método Delphi, etc. Vamos esclarecer para a comunidade, esse é o trabalho que a Comissão de Orçamento e Metas está fazendo. A comunidade, numa plenária, vai definir, vai priorizar, vai votar, etc., etc. Mais democrático do que isso, no estágio atual de produção, e mais, isso aqui é um processo cumulativo. Nunca passou pela nossa cabeça resolver todas as questões numa rodada de audiências públicas. Passou pela nossa cabeça que a comunidade agora começa a ter a possibilidade, aquela hierarquia de manipulação, de informação, de parceria e controle cidadão. A gente está crescendo na hierarquia da importância dos modelos participativos. Então, só começando, não viemos trazer solução. A gente falou o seguinte: esse é um método democrático, a comunidade está querendo falar, você viu aqui, as audiências têm sido assim, extremamente participadas, né? Então a gente está, na plenária que vai acontecer no final de setembro, início de outubro, nós vamos apresentar o documento sistematizado, a comunidade vai decidir. Mais democrático do que isso eu não consigo imaginar. E mais, ela não vai decidir pelos 7 milhões, 8 milhões, ela vai decidir, qual é o plano dessa universidade. Qual é o plano global dessa universidade? E nós vamos buscar financiamento para esse plano nos 7 milhões, nos 180 milhões do Reúne, nos 120 milhões da assistência estudantil, porque eu acho que a gente não vai se dar o luxo de dizer, não quero porque isso parece uma cenoura e eu tenho medo de cenoura. Eu espero que a UF não diga isso, porque a UF já está pedindo recursos ao MEC muito antes do MEC agora dizer que ele está fazendo, que está disponibilizando recursos orçamentários no MEC, que já está destacado para o MEC, já está destacado. A discussão que nós temos hoje lá na Andifes é que nós estamos contra o prazo que o MEC está fazendo. Eu fiz uma intervenção no pleno da Andifes dizendo o seguinte: esse programa não pode ser submetido à lógica do orçamento do ano que vem, portanto ser aprovado até o dia 26 de setembro. Não pode, porque se essa é uma política que vai, de fato, vir ao encontro de demandas de expansão da universidade pública, o MEC tem que puxar esse orçamento para a pasta dele e passar por destaque através de convênio para as universidades, na medida que elas apresentem o seu plano. Essa é a discussão que está rolando no plano nacional, né? A gente vai fazer um PDI para buscar recursos aonde eles estiverem. A FINEP está abrindo editais para apoio a projetos de infraestrutura de pesquisa no interior, vamos lá buscar. Agora, isso tem que estar dentro do nosso PDI também. Ou tem um outro grupo diferente na universidade que está pensando só a pesquisa, isoladamente, e que vai falar, não, o importante é isso, e a gente está discutindo o plano de desenvolvimento da universidade, isso fica fora. Percebe, Luiz? O processo é complexo, é cumulativo, começa a ser democrático e a comunidade começa a perceber que está construindo cidadania. O resto é debate político, né? As grandes políticas, projetos de sociedade, como eu falei, né, carinhosamente com o Lázaro aqui no início, né? Ok? Ana Maria. Queria, parabenizar a iniciativa, e parabenizar que a proposta de campanha, está se realmente se efetivando, e a gente espera que esse processo, que essa democracia seja radicalizada, dentro da universidade, principalmente dentro da UF.
São algumas... Quando o Jailton apresentou, né, aquelas lâminas, eu fiquei com algumas dúvidas, né? Não lembro porque não deu tempo de estar anotando tudo, mas alguns itens que foram colocados com relação à questão que acho que era em torno de 12%, que, né, tira o recurso que vem do Tesouro, são os recursos que são, vamos dizer assim, gerados dentro da própria universidade. E aí você falou do recurso do cinema, deu alguns exemplos, e aí eu creio que ele esteja também, mas só queria que vocês confirmassem ou não, que são, por exemplo, os dinheiros, os recursos oriundos de todos os projetos de consultorias, de assessorias, né, os projetos de pesquisa e extensão, né, que também envolvem recursos. Então, eu queria saber se esses 12, né, se esse percentual, esses recursos, né, estão incluídos. Se estão, quer dizer, eu acho que tem uma questão que isso também eu não sei, se esse é o fórum para a gente estar esclarecendo, também está definindo, que é com relação à questão da política hoje, né, da universidade, junto à fundação, né? Quer dizer, esse percentual hoje, que é repassado, né, para o PDI, quer dizer, você tem 20% para o PDI, quer dizer, qualquer projeto, 5% para a FEC, né? E aí, no caso nosso aqui, né, da unidade, ainda, né, a gente teria aí em torno também de 5%, mais 5%. Então, você vê aí que você tem mais 30%, quer dizer, sobre um valor. Isso, muitas das vezes, dificulta a própria nossa, digamos assim, a gente está disputando, né, algumas licitações. Então, por exemplo, certamente as nossas, muitas das vezes o projeto nosso aqui, que nem o professor recebe, né, ele nem recebe prolabore, não recebe bolsa, mas na hora que você vai colocar esses 30% em cima daquele valor, né, que está determinado para aquele tipo de prestação de serviços, ele se eleva, né, de uma forma brutal o valor do projeto e ele acaba perdendo, né, como é que chama? Na disputa mesmo, né? A competitividade. Eu não gosto da palavra não, mas vai entrar. Estou entrando na lógica do mercado. Mas dificulta, né? Então, a gente aqui, muitas das vezes a gente tem sofrido essa dificuldade. Quer dizer, então, essa é uma questão, e aí eu fico, né, sempre, no caso nosso, do interior, Campos, né, os outros municípios, Bom Jesus, Pádua, a gente ainda tem uma questão que aí você pode, né, estar trazendo, mas isso a gente tem que pensar na universidade, que esses 20%, né, muitas das vezes, esse recurso ele não retorna para a gente. Então, às vezes, a gente aqui tem dificuldades para estruturar, né, de repente, para garantir até a própria contrapartida para aquela instituição, porque o problema nosso aqui, por exemplo, de espaço, ele é um problema sério, né? Então, dependendo do projeto, a gente não tem nem como garantir uma sala para aquele projeto, junto com os alunos. A gente está com um projeto em execução que envolve 80 alunos, né? 80 bolsas para alunos. A gente não tem um local que a gente possa garantir que esses alunos possam trabalhar aqui dentro da universidade, que é o desejável. Então, e aí esse 20% ele acaba, não vou usar o termo, ele acaba se diluindo dentro da universidade e acaba os nossos alunos, eles acabam não tendo visibilidade para a nossa comunidade acadêmica. Então, essa é uma questão que eu não sei se ela é definida nessa discussão do PDI, né? E como é que e também essa era a política também da gestão anterior, quer dizer, como é que está sendo pensado a política, né, para essa gestão. E a outra questão, lembrando, até para a gente estar lembrando aqui com relação a esse processo da descentralização e tudo mais, em 2006, a gente fez aqui nós sediamos aqui um grande seminário de extensão, de toda a região norte e noroeste fluminense. A gente, né, reuniu aqui o pessoal de Pádua. Foi a primeira vez, segundo esses colegas que tiveram aqui, que nós tivemos um momento para discutir, né? A gente tinha professores que não se conheciam, né?
Então, a gente sequer se conhecia, que dirá conhecer as experiências que estavam sendo desenvolvidas. Foi um momento rico, um momento onde que nós pudemos não só estar trazendo todas as questões, os problemas, as demandas desses municípios, mas o que foi mais interessante, a gente realmente se colocou naquilo que a Érica trouxe aqui na sua reflexão. A gente se colocou, e estava aqui, toda a pró-reitoria, de extensão, com o seu staff, o staff da UF, de um modo geral, na abertura, inclusive, o vice-reitor, e a gente pôde, naquele momento, mostrar, de certa forma, para a UF, que o interior não é essa coisa isolada, essa coisa fragmentada, que muitas das vezes pode nos confunde. Então, isso que a Margarida trouxe, quer dizer, mesmo esse interior, ele tem peculiaridades. Quer dizer, Pádua está há 21 anos, não sei se ainda está, na sede do CIEP, Então, quer dizer, a gente tem particularidades que têm que ser respeitadas, numa política da universidade. Então, esse exemplo do primeiro seminário de extensão, ele foi muito rico, e a gente agora está aguardando que realmente todas aquelas propostas construídas durante aqueles 2 dias, que a gente possa estar vendo elas sendo realmente realizadas. Eu acho que, a respeito dessa experiência, a gente poderia, e aí agora com a experiência também do PDI, nós poderíamos estar pensando, quer dizer, quando a gente pensa, quando a gente faz a crítica, que a questão da descentralização, da política de expansão da universidade, ela foi, na verdade, ela não foi uma construção coletiva, ela não teve um projeto, e foi acontecendo. Eu concordo plenamente com o professor Emanuel, com todos que colocaram. Ela foi muito mais em função dos interesses locais, e articulados com gestões anteriores, do que, na verdade, uma preocupação da Universidade Federal Fluminense de estar elevando o interior do Estado com esses cursos. Então, mas uma vez criados esses cursos, então, de que maneira que a gente pode estar fazendo com que essas ações isoladas que ocorreram no passado possam ser superadas numa construção coletiva, tendo exatamente esses atores, que são representados pelos professores, pelos alunos e pelos técnicos administrativos, como seus atores legítimos na construção desse novo modelo, desse novo projeto de expansão da universidade. E aí, claro, eu acho que a preocupação do professor de Pádua, acho que ela vai muito nesse sentido. Quer dizer, como é que a gente trabalha? Eu concordo que a gente não vai ignorar que tem um recurso, que no caso do Reúne, para a gente poder estar trazendo uma nova proposta. Mas, ao mesmo tempo, que essa proposta ela seja construída legitimamente pelos seus verdadeiros atores, que são os representantes das unidades no interior. Ok, Ana, eu vou falar da primeira questão que você falou, a questão da receita própria. O limite que nós, esse ano, 2007, nosso limite orçamentário de receita própria, porque isso é o MEC que autoriza, era de 12 milhões. A gente pediu suplementação porque nós temos volumes de projetos e saiu o limite de 2008 é 22 milhões. Esses 20% de 22 milhões daria 4 milhões e pouco, mas nem todos os 20 milhões podem ser transformados em 20% por conta da taxa do PDI, porque, por exemplo, o recurso de convênio não pode ter taxa. Tem coisas que não podem ter taxa. Então é menos um pouco, que vai efetivamente para o PDI. Como é que é feita essa alocação? É uma extensão por inércia da resolução 31A do Conselho Universitário, que é uma resolução que foi feita para regular a relação da UF com a FEC de cursos autofinanciados, que absorvem bem 35% de overhead. Curso autofinanciado usa muito a universidade, usa a sala, usa não sei o que, tem mais é que pagar 35%. Tem mais é que pagar 35%. Projeto não, mas não há regulamentação para projeto. E não havendo regulamentação para projeto, segue-se a 31A.
que é a única regulamentação que existe. A gente precisa de repensar, de rediscutir uma regulamentação para projeto. Quando eu era diretor da Escola de Engenharia, a gente começou a fazer isso, não conseguimos terminar, porque é muito polêmico, os interesses são extremamente diversificados, etc., mas a gente vai fazer um esforço. Esse ano, já tenho falado com os diretores de unidade, no sentido da gente repensar o programa. Outras universidades, por exemplo, Unicamp, eu conversei com o reitor da Unicamp e falou para mim, na Unicamp, o overhead de projeto é 14% no total, incluindo a taxa da fundação. No total, incluindo a taxa da fundação, é 14%. Ele falou, e alguns projetos é menos do que 14%. Eles têm uma política para projeto. Nós não temos. Não temos e temos tido dificuldade de construir. Isso tem que ser minimamente consensado entre os produtores de projetos e os diretores, os reguladores do uso da universidade. É um processo de regulação complicadíssimo, mas tem que ser feito. Senão a gente continua onerando os coordenadores de projeto, entendeu? Está em andamento essa construção que é delicada porque ela é muito política, tá bom? Sheila, para a gente encerrar. Boa noite, né? Sheila, eu sou docente aqui no Departamento de Serviço Social. Parece que foi combinada a sequência. Falando um pouco acerca desses projetos, um exemplo. Né? Vamos supor que eu faça um convênio, aí tem esse repasse, essa questão toda, tem uma carga horária do docente que é registrado no departamento, às vezes o docente tem uma bolsa, às vezes não, tá certo? Tudo bem. Aí vamos voltar agora para aqueles nossos cursos, essas situações que a gente está vendo, a necessidade de uma regularização. Temos uma bolsa também, conforme muitos projetos têm uma bolsa, não é? Pois bem, e nós não temos, né? Eu acho que isso é geral, não é uma questão nossa aqui não, eu acho que isso seja uma política, e aí a minha proposta, que seja criada uma regulamentação para isso, né? Não temos o direito de incluir isso na nossa carga horária, não colocamos isso no nosso RADOC, né? Não temos um amparo legal se ocorre um acidente, sabe? Não é incluído, então quer dizer, por muitas vezes acontece de um professor, ele desenvolve um projeto por uma necessidade institucional, outras vezes por um conhecimento, alguma coisa, mas a gente também está num projeto institucional, né? E sequer essa carga horária pode ser incluída, sequer na hora aquele relatório de avaliação é como? Não, da progressão, não podemos incluir, aonde que fica, né? No RADOC nós colocamos, no final de tudo, em observação. Então, eu acho assim, tem coisas que realmente exigem um orçamento, mas isso é uma questão da gente pensar, olha a desproporção, né? A desproporção em relação a isso. São projetos. Sheila, assim, só complementando essa fala, a UF ainda não tratou dessa regulação, não olhou de frente para isso. Nessa universidade, os que geram receita ainda são olhados meio de banda, assim, você está gerando receita, né? Ainda são olhados mesmo, mas precisamos de mudar isso. Precisamos de mudar isso, porque gerar receita é o subproduto de um processo de articulação universidade-sociedade, seja com os movimentos organizados, seja com a indústria, seja com os setores da sociedade. Quando a universidade interage com a sociedade, o subproduto é geração de receita. A gente não está indo lá para gerar receita, a gente está indo lá porque os nossos saberes acadêmicos, para que possam se consolidar, precisam de interagir com os processos da sociedade. E aí nós temos que começar a olhar os geradores de receita como você é alguém que contribui para a consolidação do conhecimento, para a construção e consolidação do conhecimento dessa universidade, e como subproduto você ainda gera receita, ponto. E olhar de cabeça erguida, respeitando, etc, etc, etc. Temos que fazer esse debate. Temos que vencer um debate ideológico que acha que, olha, a universidade está no Olimpo e ainda não pode se misturar com a sociedade.
eu penso diferente. Eu penso como a Marilena Chauí nesse ponto. A universidade não é separada da sociedade, não. Ela é um processo, ela é na sociedade, ela tem que interagir com os processos da sociedade. Mas isso é um debate muito mais longo. Acho que a gente está... É um debate muito longo. Sim. Mas algumas questões, eu acho que elas se tornam urgentes. Porque, que eu saiba, até hoje não ocorreu um acidente de percurso que acabaria sendo caracterizado, né, como de trabalho, né? Nenhuma doença adquirida num local desse. Mas e se vier a acontecer? Né? São tantas as mudanças que nós estamos tendo, todo mundo vai ter que trabalhar anos a mais, tantas as nossas famílias, que a gente tem que ter uma preocupação em relação a isso também. Tem uma proposta de regulamentação feita pela própria, que está correndo no CEP, com muitos problemas, porque estou te falando que isso não é simples, né? Mas que está lá no CEP. Já passou pelas câmaras, mas está lá. É uma proposta que está tramitando, porque é complicada, porque não atende ao conjunto dos interesses de todos os atores envolvidos no processo, mas está lá. O momento da discussão é esse, porque nós não estamos falando de regulação, nós estamos falando de regulação dentro da universidade. Então é o momento também de estar divulgando com todas as instituições que têm essas parcerias, que isso está acontecendo. Claro, para que possa claro. unir forças. Claro. Bom, pessoal, a gente já esgotamos aqui, já são... eu quero agradecer a todos que permaneceram, agradecer particularmente aqui ao nosso anfitrião, Zé Luiz, e dizer que eu tenho falado, quando termina isso, tenho falado o seguinte: olha, democracia não é fácil, dá trabalho que não é brincadeira. Fazer com que os processos democráticos aconteçam dá muito trabalho. Agora, quem lutou contra a ditadura, quem pensa que a democracia ainda é a melhor forma de construção de uma sociedade cidadã, não vai se furtar esse trabalho, não vai se furtar o debate, não vai se furtar a discussão, etc, etc. E é isso que a gente está tentando fazer, reconhecendo todos os limites desse processo, que é um processo cumulativo. A gente está elevando o patamar da discussão desses assuntos na universidade. Quero agradecer aos que ainda permanecem aqui, né, e dizer que a gente tem ainda passos pela frente dentro da própria elaboração do PDI, e contar com todos na plenária final de validação, que vai acontecer entre final de setembro e início de outubro. Não é 26, como o Lázaro falou aqui. 26 foi a data que o Madureira marcou na última audiência, mas não será marcada pelo Madureira. A data vai ser definida pela comissão de orçamento e metas, etc. Vai depender do tempo que a comissão vai gastar para fazer a sistematização dessa quantidade imensa de material que está sendo disponibilizado, tá bom? Quero agradecer a todos, então, dar boa noite para todos, e acho que o Zé quer falar também. Eu queria também, em nome aqui do nossa unidade, em nome de Bom Jesus e de Pádua, né, agradecer imensamente. Eu acho assim que todos nós temos noção que são conquistas e que nós estamos vivenciando conquistas, não tem dúvida. Nós temos divergências, enfim, entre nós, mas sem dúvida que eu acho que o que nos une é a sensação de que isso é um passo adiante, que é a conquista, que estamos crescendo na democracia interna, estamos construindo os passos para a cidadania, como o Emanuel falou. Eu queria deixar claro também que há um reconhecimento imenso da nossa parte do esforço, do comprometimento de vocês. O simples fato de estar fazendo essa maratona mostra o nível de compromisso que essa gestão está demonstrando com essa construção democrática. Eu sei que vocês estão diariamente indo e voltando para Niterói, né? E hoje é uma sexta-feira, quer dizer. Isso, queremos dizer que a gente valoriza isso imensamente, e para nós, para as unidades, eu tenho certeza que tanto na sede como aqui, é um estímulo fantástico. Porque eu defendo aquela coisa bem do interior que pai e mãe diz para a gente assim: os mais velhos têm que dar exemplo, ou na hierarquia as autoridades têm que dar exemplo. Então eu acho que isso é um exemplo. Estimula por causa disso, porque quando existe o contrário, às vezes muito entusiasmo nas unidades, mas você não encontra eco na hierarquia, você desanima. Então eu acho que vocês têm que dar o exemplo. Deram um exemplo excelente de dedicação, de comprometimento, de construção democrática, de participação, de inserção das unidades nesse processo. E óbvio que não vai ser perfeito,
né? Talvez a gente passe o resto da vida reclamando, mas sempre consciente que estão reclamando no caminho certo. Pelo menos isso é reconfortante, e com isso a gente agradece imensamente a vinda de vocês aqui, tá bom?